Olá, queridos, tudo bem? Sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com o Cristão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E nós vamos estar abordando sobre a reunião satânica que ocorreu no dia 28, há 2 dias atrás. Hoje é domingo, onde nós estaremos cultuando o nosso Deus. Hoje é domingo, dia 30, tá? De abril de 2023, tá bom? Esse aqui é o canal Interagindo com o Cristão. Então nós vamos falar sobre esse assunto. Vamos reagir a um vídeo aí de um pastor lá nos Estados Unidos. Vem comigo. Você está sendo convocado Aí do está dia ele. 28 de abril até o dia 30 de abril aqui na cidade de Boston, nos Estados Unidos, estará acontecendo a maior junção satânica da história. E talvez você possa estar perguntando o que isso tem a ver comigo aqui no Brasil. Eu quero te dizer que a primeira palestra que vai ser dada aqui, às sexta-feira, 1h da tarde, está chamada Satanic Panic in Brazil. Pânico satânico no Brasil. Eles vão estar discutindo sobre as mortes e os massacres que estão acontecendo com as nossas crianças no Brasil. Na verdade, eles vão estar celebrando a morte e o massacre das nossas crianças que estão acontecendo no Brasil. Você e eu, nós não podemos ficar calados. O inimigo não está brincando de ser inimigo. E nesse momento nós também não podemos brincar de ser cristãos. Eu estou te convocando. Esse final de semana, a El Shaddai Church aqui em Boston vai estar em 24 horas de oração. Nós estamos nos preparando para uma guerra que realmente vai acontecer. O inimigo acha que nós vamos ceder espaço, ceder território, mas nada pertence a ele, tudo pertence ao nosso Deus. Em qualquer lugar do mundo que você estiver, se você estiver no Brasil ou aqui mesmo até nos Estados Unidos, eu quero te chamar e te convidar para que você converse com os seus líderes, converse com a sua igreja, para que vocês também possam entrar nesse... Então, voltando aqui, ele está convidando todo o povo brasileiro, todo cristão que se diz nascido de novo, que teme a Deus, que crê em Jesus Cristo, enfim, para orarem em prol de proteção à própria sociedade brasileira, para que Deus quebre essa corrente maligna, né, desse encontro satânico lá nos Estados Unidos, que é no dia 28, 29 e 30, né, que é o último dia hoje. E aqueles pastores no Brasil, seja qual for a sua denominação, que orem em prol da sociedade brasileira, para que essas intenções malignas sejam destruídas. Bom, enfim, a palavra de Deus fala que todas as coisas convêm para o bem daqueles a quem amam a Deus. Então, mesmo isso convém para nós. Para um despertamento, alguma coisa boa temos que tirar desse assunto aí, tá certo? E a Bíblia também fala que o mundo jaz no maligno. E a gente vai ler aqui também 1 João capítulo 5, quase que ele todo, para você entender que nós somos filhos de Deus, que há 2 povos aqui na terra. Lá está lá em Gênesis, quando Deus deu a sentença que o Satanás feriria, né, no calcanhar a Jesus Cristo lá na cruz, né, a descendência dele e a descendência de Cristo. Então existe 2 povos sim aqui na terra, tá? Existe também uma guerra espiritual desde que a igreja foi fundada. Essa guerra iniciou-se, ele é contra a igreja, quer destruir a igreja, e vice-versa. E esse outro versículo que ele citou aí, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é nesse sentido que ele está dizendo aí não, porque nós vamos orar, né, e aí Deus, o Espírito Santo vai lá e destruir tudo lá e não vai prevalecer. Não é nesse sentido não. Quando esse versículo é lido, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque nós vamos morrer, e se morrermos, fomos, né, aos seios do Senhor, seja de Abraão, que o Satanás, ele não tem poder, a morte não tem poder sobre nós. Nós ressuscitaremos e receberemos um novo corpo, seremos como os anjos, encontraremos com eles aqui nos ares, com o Senhor Jesus aqui nos ares. É nesse sentido que as portas do inferno não prevalecerá, porque ela não tem poder sobre nós. Se nós morrermos, ressuscitaremos. É nesse sentido. Não porque os crentes, as denominações, não podem ser afligidas por ele. Lógico que pode ser afligida por ele. Se existe uma guerra, ele nos aflige, lógico que pode sim. Não é nesse sentido que ele está dizendo aí não. Mas devemos orar sim. Aliás, nem precisava nem desse despertamento, se você não tinha esse entendimento, que as hostes infernais e potestades que estão sobre nossa cabeça aí, o apóstolo Paulo já dizia, né, que nessa guerra espiritual, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o corpo, mas contra essas hostes infernais que estão aí nos céus. Se você não orava, já devia estar orando já há muito tempo. Tudo bem,
Então chegou esse momento aqui, todas as coisas convêm. Então vamos orar. Vamos orar, desperta aí, vamos orar. Amém? Então eu quero ler aqui, ó, o que esse pastor aí falou no vídeo. Tem aqui em texto, vamos entender mais ou menos qual o motivo dessa reunião satânica lá nos Estados Unidos. Que isso existe há muito tempo, né? Então vamos lá. O que está sendo dito aqui? Nesse raio dessa reunião. Então vamos aqui, lá para o início. Estou agilizando aqui, só um minuto. Então vamos lá. Maior congresso satânico que inicia hoje, né? Iniciou dia 28. O Satacom 23, Sangue de Jesus tem poder. Maior congresso satânico da história terá início nesta sexta-feira, né? Que foi sexta-feira que passou, 28, e encerrará no domingo, dia 30. Então esse pastor, que você viu aí no vídeo, ele fez esse alerta. Não só ele, mas outros também. Se você puxar no YouTube, você vai ver. Começa sexta-feira, dia 28, em Boston, Estados Unidos, o Satacom 2023, maior congresso satânico da história, que irá reunir satanistas do mundo inteiro. Realizado pelo Templo Satânico de Salem, com sede em Salem, né, uma cidade lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, e responsável por celebrar seu 10º aniversário no templo com a Satacom 2023 durante este fim de semana. Só colocando um adendo aqui, então, como eu já disse no início, há dois povos na terra, os que servem a Deus e os que são contra Deus. Os que são contra Deus são esses aí, você entendeu? Uns estão inconscientemente, não sabem que Satanás existe, que tudo que ele faz é para agradar Satanás, e outros estão conscientes, como são esses satanistas, que dizem que Satanás é bom. O pastor Adriel Barros, líder de El Shaddai Church, fez importante alerta aos cristãos sobre o evento que irá encerrar no domingo, dia 30. Segundo o religioso, a palestra dessa sexta-feira tem como tema o Brasil, intitulada de Satanic Panic Brasil, Pânico Satânico no Brasil. Os participantes irão celebrar os ataques nas escolas que aconteceram recentemente no país. Tudo gente boa, né? O evento incluirá rituais satânicos, entretenimento, painéis de discussão pró-aborto, treinamento para a doutrinação de famílias e crianças a Satanás e um mercado satânico, além de uma capela satânica para casamentos. O templo satânico, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu fui demais, e seus membros não veem Satanás como uma figura maligna, mas como alguém que ousou questionar a autoridade. Sabe aqueles obeliscos que você vê em várias cidades, bairros, no mundo inteiro? E tudo isso aí são a sociedade que faz oposição a Deus. Aquilo é um sinal que eles são opositores a Deus, tá bom? Aqui em São Paulo tem no Parque Ibirapuera o obelisco. Lá em Nova York não, capital dos Estados Unidos, lá, esqueço o nome lá, então, onde fica a Casa Branca, tem uma bem grandão, passa de todos os fios. O grupo que abriu sua sede em Salem em 2016 defende principalmente a separação da igreja e do Estado, bem como o direito ao aborto, e é conhecido por tentar colocar sua estátua de ídolo com cabeça de cabra, né, o bode, de 1 tonelada ao lado do monumento dos 10 mandamentos em terreno público. Então, meus amados irmãos, temos que orar e orar muito. Se você não orava, pode continuar orando, irmão. Eu iniciei a oração porque é isso aí. Essa guerra já existe há milênios. Há milênios, não é só agora. Esses grupos aí estavam meio escondidinhos, agora estão colocando as asinhas de fora. Estão se declarando mesmo que Satanás é o Deus deles. Tá bom? Isso é apostasia tomando conta e Jesus está voltando. Glória a Deus por isso. Agora eu quero ler aqui no livro de 1 João, capítulo 5, o que ele diz sobre nós. Então vamos lá. Capítulo 5 de João, 1 João. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, nossos irmãos em Cristo, que amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque foi escrito em nossos corações, né, com o dedo do Espírito Santo. Então nós o servimos com alegria, somos obedientes aos mandamentos do Senhor com alegria, e não mais com jugo, como serviam os judeus. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo,
Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo, que morreu, nasceu e ressuscitou ao terceiro dia. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus? Eita glória! Este não é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E esses são 3, são um só. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E esses três concordam num só. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que cedeu o Filho, que deu seu Filho e testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu seu Filho. Isso quer dizer que aqueles que não creem em Jesus Cristo não é filho dele. Por isso que há uma divisão na terra: os filhos de Deus e os filhos das trevas. Infelizmente é assim. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Está morto em seus pecados, em seus delitos. Tem que se converter, tem que aceitar Jesus Cristo, quando o Espírito Santo fala ao seu coração, aos seus ouvidos. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, sendo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vier pecar, se alguém vir seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, destruição do templo do Espírito Santo, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem contra a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore, não é aconselhável, mas que a misericórdia de Deus esteja sobre ele. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E no 19, para encerrar, ele diz assim: sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Aqueles que são de Deus, os que não são de Deus, são do maligno. É o caso desses satanistas e muitos outros inconscientemente. Amém? Então espero que você continue orando, se ainda não orava, volte a orar, ou inicie a oração, porque Jesus está voltando. Tudo isso é cumprimento da palavra, apostasia tomando conta. Amém? Que Deus vos abençoe, espero que você tenha compreendido. Se gostou, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe. Eu amo você em Cristo Jesus, você e toda a sua família. Seja abençoado, até o próximo vídeo. Fui, amém? Obrigado.